Um respeitado professor de direito é executado na entrada da sua garagem. Anos depois, promotores argumentariam que a chave para todo o caso era uma mulher que nunca puxou o gatilho. Em 2014, a Head tinha um namorado rico chamado Charlie Adelson. E a família de Charlie Adelson tinha um grande problema. E esse problema era Dan Markel. Ao rastrear o dinheiro, os investigadores descobriram uma rede de relações e pagamentos secretos que gerou uma conspiração fatal. O Prius levou até Rivera, Rivera levou até Garcia, e a rivalidade levou até os Adelson, e ambos os caminhos terminam em Catherine e Banawa. Mas o veredito esperado nunca veio. Como réu McFanor, eu declaro este caso anulado. O primeiro júri não decidiu, o segundo definiu seu destino. Logo, ela ajudava a montar o caso contra quem os promotores consideravam mentores. Ao depor, você foi sincera com o júri? Não, Senhora, eu não estava. E por que então vem agora com uma história diferente? Eu acho que a verdade precisava vir à tona e as pessoas responsáveis precisavam ser presas. bem-vinda ao Criminosas. Eu sou Elizabeth Milner. Miami, Flórida. É lá que conhecemos a criminosa desta semana, Catherine McBain. Catherine nasceu em dezembro de 1984. Ela é originalmente das Filipinas. Depois, ela e a família mudaram-se para Miami, Flórida. No fim da adolescência, Catherine conheceu Sigfredo Garcia por meio de uma amiga. Tipo, a gente só saiu junto um dia. Eu não sei, eu não lembro, faz tanto tempo. Eu era jovem. Vocês se conheceram no colégio? Não, foi depois do ensino médio. Logo, Catherine e Sigfredo começam a namorar e depois vão morar juntos. Em 2007, o casal recebe o primeiro filho, um menino. 5 anos depois, o casal tem a segunda filha, uma menina. Apesar de se chamarem marido e mulher, Sigfredo e Catarina nunca oficializaram o casamento. O relacionamento deles era tumultuado, com acusações de traição e uso de drogas por Sigfredo. Aconteceu algum incidente específico que fez você terminar com ele? Acho que sim. Teve uma ligação em que o telefone dele meio que me ligou por acidente. E eu meio que ouvi ele conversando sobre alguma coisa com um dos amigos dele. Sobre uma garota, talvez. E eu estava cansada. Foi uma separação séria? Sim, naquela época sim. O senhor Garcia tentou voltar com você? Sim. Como você fez isso? Quer dizer, eu estou com ele há tanto tempo, então, sabe, ele dizia as coisas certas e a gente tentava resolver de novo. No final de 2013, Catherine e Sigfredo terminaram o relacionamento. E ela diz que dessa vez é pra valer. Catarina logo começa um novo relacionamento com Charlie Adelson, um periodontista bonito conhecido como Playboy no sul da Flórida. Charlie Adelson cresceu em uma família rica em Coral Springs, Flórida. Seu pai, Harvey, é dentista bem-sucedido e sua mãe, Donna, ex-professora, trabalhava meio período no consultório. Charlie tinha 2 irmãos, Rob Adelson e Wendy Adelson. Todos os filhos dos Adelson eram bem-sucedidos à sua maneira. Rob Adelson é médico, Wendy Adelson é advogada. Quanto ao Charlie, ele seguiu os passos do pai, tornando-se dentista e, eventualmente, assumindo o Instituto Adelson do pai. Meu nome é Dr. Charlie Adelson e eu sou periodontista, proprietário e coproprietário com meu pai, Dr. Harvey Adelson, que é dentista estético. O que eu amo no que faço é poder restaurar o sorriso das pessoas e mudar a forma como elas mastigam, mudar a forma como vivem e transformar a autoestima delas e como elas se veem diariamente. Na verdade, Catherine e Charlie se conheceram em outro consultório, o Sofia Dental, em South Beach, Flórida. Ele era funcionário da Soft Dental ou era como um prestador de serviços? Prestador de serviços e especialista. Como foi que vocês dois começaram a se comunicar fora do ambiente de trabalho? Acho que ele estava perguntando para algumas das meninas, sabe, se eu era solteira. E então ele simplesmente pegou meu número. Acho que ele colocou o número dele no meu celular. O relacionamento de Catherine e Charlie começa casual, mas ela logo conhece a família dele, começando pela irmã Wendy, em um jantar e depois em um dia na praia. Catherine e Charlie nunca chamaram um ao outro de namorado e namorada nem formalizaram a relação. Catherine depois admitiu no tribunal que ainda dormia com Sigfredo Garcia, pai de seus filhos, enquanto saía com Charlie Adelson. No verão de 2014, o relacionamento entre Catherine e Charlie começou a esfriar, mas eles continuaram amigos.
Charlie chegou a incentivar Catherine a reatar com Sigfredo. Porém, Sigfredo não gostava de Charlie e não queria que eles se comunicassem, nem como amigos. De acordo com a amiga de Catherine, Indra Velázquez Mascaro, as coisas quase chegaram às vias de fato entre Sigfredo e Charlie em julho de 2014. E Sigfredo aparece do nada, bloqueia ele, sai do carro e começa a brigar com eles. Sim. Kate nunca te contou isso para ouvir o que diziam? Não. Tudo bem. E como você disse, Charles conseguiu de alguma forma desviar e simplesmente sair do caminho. Isso mesmo, tudo bem. No mesmo mês, um assassinato a 800 quilômetros abalaria para sempre a família Adelson. Em 18 de julho de 2014, Dan Markel, o ex-marido da irmã de Charlie, Wendy, é baleado na cabeça na entrada de sua casa em Tallahassee, Flórida. Ok, me diga exatamente o que aconteceu. Ouvimos ele lá em cima e a garagem estava aberta. Achei que ele sairia de ré, então voltei para casa, mas ele nunca saiu. E eu voltei aqui e a janela do lado do motorista dele está estilhaçada. Ele está machucado e não consegue responder. Ele está lá dentro. Não sei se alguém atirou nele, se ele atirou em si mesmo ou o que aconteceu. Não sei. Ele precisa urgentemente de uma ambulância. O que está acontecendo com ele? Eu não sei. O vidro do lado do motorista está todo quebrado e ele está com sangue por toda a cabeça. Ele não responde para mim. Vocês precisam se apressar. Dan Markel é levado rapidamente a um hospital em Tallahassee, mas morre dos ferimentos no dia seguinte. O caso é tratado logo como homicídio. A questão é, quem teria motivos para matar um professor de direito da Universidade Estadual da Flórida? Na época do assassinato, Dan Markel e Wendy Adelson estavam divorciados há 1 ano, após um divórcio conturbado e disputa pela guarda dos 2 filhos. Wendy Adelson é interrogada pelos detetives no dia do tiroteio, que investigam se o divórcio conturbado com Dan está relacionado ao ocorrido. Daniel foi baleado, tudo bem? E nós precisamos descobrir por que e quem fez isso. Você pode ajudar com isso? Eu vou tentar. O que eu quero fazer agora para tentar agilizar as coisas, ok? Mas eu preciso da sua permissão, quero pegar seu celular e baixar todas as informações dele. Então, você tem algum problema com isso? Não. Certo. E então, vamos providenciar para você pegar as crianças, ou nós vamos pegar as crianças de alguma forma, tudo bem? Porque as crianças estão na creche, certo? Sim. E elas vão precisar da mãe delas. Sim. Danny não me tratava muito bem, e eu estou com tanto medo que talvez alguém tenha feito isso. Não porque odeiam o Danny, mas porque acharam que isso era bom de alguma forma. Você está dizendo que acha que talvez um dos seus amigos teria feito algo assim? Por favor, eu não sei. É por isso que você está aqui. E é por isso que estamos conversando. Você pediria para alguém fazer algo assim? Nem em 1 milhão de anos. Ok. Você acha que alguém faria isso para o seu benefício sem te perguntar? Não. De que adianta isso? Quer dizer... Meu irmão, o nome dele é Charlie, aquele com quem sou muito próxima. Ele faz muitas piadas de mau gosto. E foi uma piada que ele fez. Ele comprou a TV pra mim hoje de manhã, que acabou quebrando. E aí eu estava conversando com ele sobre se fazia sentido pagar pra consertar ou se eu deveria comprar uma nova. E sempre foi a piada dele, tipo, ele sabia que o papai me tratava mal e era sempre a piada dele. Ele dizia, sabe, pensei em contratar um matador de aluguel e era mais barato te dar essa TV. Então, em vez disso, eu te dei essa TV. Quer dizer, ele nunca faria isso. Ele é meu irmão mais velho e cuida de mim desde que eu era pequena, mas ele nunca faria isso. E eu disse isso para o técnico hoje de manhã. Durante o interrogatório de 5 horas, Wendy menciona várias vezes que sua família não gostava do ex-marido, especialmente seu irmão Charlie Adelson. Sabe, tipo, meus pais estão, muito bravos com ele. Mas mesmo quando eles estão perto dos meus filhos, eles nunca falariam mal do pai dos meus filhos. Eles são realmente cuidadosos com isso. Eles gostam dele, mas sabem que ele é o pai dos meus filhos. Eles nunca fariam isso, nunca fariam isso. Eu não sei quem ficaria com tanta raiva dele. Bem, é isso que eu preciso descobrir. Para fazer algo assim. O irmão com quem você é muito próximo, eu preciso eliminar muitas possibilidades ao mesmo tempo. O irmão com quem você é realmente próximo, aquele que brincou sobre a TV e tudo mais. Como você disse que era o nome dele? Charlie. Charlie. E ele está em Fort Lauderdale. Ok. Me diga que tipo de carro ele tem.
Ele tem tipo 5 carros. Olá. Ele dirige um carro da cor de uma viatura descaracterizada. Sério? Ele é um pouco excêntrico. Ok, me diga, se descobrisse que essa pessoa é alguém que você conhece, mudaria sua opinião sobre o que deveria acontecer com ela? O que deveria acontecer com essa pessoa? Para fins de acusação. Não. A chance de você achar que alguém tentou matar meu ex-marido? Essas pessoas devem ser processadas com rigor. Independentemente de quem seja. Quero dizer, seria diferente se eu achasse que fosse meu irmão, mas não acho que tenha sido minha família. Qualquer pessoa fora da minha família mais próxima, isso é complicado, mas não acho que minha família mais próxima tenha feito isso. Então, se for qualquer outra pessoa, sim. Certo. Você acha que esse cara, Charlie, seria capaz de fazer algo assim? Não. Vamos apenas conversar. Ele é um brincalhão. Ok, tudo bem. Baseado no fato de que o relógio já está correndo. Tudo bem. E temos que fazer o máximo de trabalho possível desde o início. Em 2014, Charlie ainda não havia sido identificado publicamente como suspeito. Até hoje, Wendy Adelson nunca foi nomeada publicamente como suspeita, nem sequer foi acusada do assassinato do ex-marido. Os detetives estão de volta à estaca zero. Catherine Mabano afirmou no tribunal que Charlie Adelson nunca mencionou o assassinato do ex-cunhado a ela, e sua vida seguiu normalmente, exceto por uma diferença notável. No outono de 2014, Catherine passa a viver com mais luxo. Viaja à República Dominicana e faz uma cirurgia de aumento dos seios paga em dinheiro. Mais adiante, Catherine e Sigfredo Garcia reatam o relacionamento. Em 2015, a família deles está reunida novamente. Mal sabem eles que os investigadores estavam de olho neles. E em maio de 2016, tudo muda. Em 25 de maio de 2016, Sigfredo Garcia é preso em um posto de gasolina no sul da Flórida por posse de cocaína e homicídio em primeiro grau, em conexão com a morte de Dan Markel. Sigfredo Garcia não é o único preso pelo assassinato de Dan Markel. Um mandado de prisão também foi emitido para Luiz Rivera, suposto líder de gangue que já cumpria pena em prisão federal por outro caso. Sigfredo Garcia e Luiz Rivera foram formalmente acusados por um grande júri do Condado de León em junho de 2016. Segundo a acusação, em 18 de julho de 2014, ou por volta dessa data, no Condado de León, Flórida. Mataram ilegalmente um ser humano, Daniel Markel, atirando com uma arma de fogo? De fato possuíam? E o assassinato foi cometido com um plano premeditado ou intenção de causar a morte de Daniel Markel. As prisões deles são chocantes. Que relação um membro de gangue condenado e um homem do sul da Flórida teriam com o professor de direito da FSU, Dan Markel, que vivia a centenas de quilômetros em Tallahassee? Detetives concluíram que o assassinato de Dan Markel não foi aleatório. A polícia tinha poucas pistas no início da investigação, até receber uma denúncia do vizinho de Dan Markel, que ligou para o 911. O vizinho disse à polícia que viu um carro claro, parecido com um Toyota Prius, saindo de ré da garagem após o tiroteio. Em 23 de julho de 2014, 5 dias após o assassinato de Dan Markel, investigadores divulgaram uma foto de vigilância de um Toyota Prius claro, veículo de interesse. As detetives acharam provas de que os homens no Prius perseguiram Dan Markel antes do assassinato. Em julho de 2015, a polícia teria obtido imagens de um ônibus municipal que mostravam o mesmo Toyota Prius. No vídeo, não é possível ver a motorista ou identificar a placa do carro, mas havia um transponder de pedágio no para-brisa. As investigadoras consultaram registros de pedágio de Toyota Prius que iam para Tallahassee na época do assassinato. Os registros de pedágio as levaram a uma locadora de carros em Miami, Flórida. Os detetives obtiveram o contrato que comprovava o aluguel do carro por Luiz Rivera. Com o número de celular fornecido por Luiz no contrato, as investigadoras o localizaram. No contrato, havia outro número identificado apenas como irmão. As detetives rastrearam esse número até Sigfredo Garcia, um amigo de infância de Rivera, mas a prisão deles só levantou mais perguntas. Por que eles iriam querer Dan Markel morto? Documentos judiciais divulgados depois ligaram Sigfredo Garcia à família da ex-esposa de Dan, Wendy, em especial a Charlie Adelson. Segundo reportagem da ABC News, o mandado de prisão de Sigfredo Garcia e Luiz Rivera diz que Charlie não gostava de Markel nem se dava bem com ele. O documento afirma que Sigfredo e Luiz foram recrutados para cometer o crime, e a polícia acredita que a motivação foi o desejo da família Adelson de levar Wendy e os filhos dela com Dan para o sul da Flórida.
Antes do divórcio, em 2013, Dan contestou a tentativa de Wendy de levar os filhos pequenos para o sul da Flórida, para ficarem mais perto da família dela. Em 2016, os promotores não acusaram a família Adelson pelo assassinato de Dan Markel, pois, segundo a promotora Georgia Kappelman, não havia provas suficientes. Os advogados dos Adelson divulgaram nota conjunta afirmando que nenhum dos Adelson, incluindo Wendy, Charlie, Donna e Harvey, teve envolvimento no assassinato de Dan. Nós entendemos por que o governo submeteu a família Adelson a esse tipo de escrutínio severo, mas nada surgiu que apoie essa fantasia de que os Adelson estavam envolvidos. Enquanto isso, Luiz Rivera e Sigfredo Garcia iriam a julgamento no fim de 2016, mas uma prisão surpreendente no outono daquele ano interrompeu tudo. Em 1º de outubro de 2016, Catherine McBainwa, de 31 anos, é presa em conexão com o assassinato de Dan Markel. As investigadoras afirmam que Catherine é o elo silencioso entre o suposto assassino de aluguel e a família Adelson. De acordo com uma declaração juramentada de causa provável obtido pelo Law and Crime, Catherine McBainwa tinha um relacionamento pessoal com Charlie Adelson, ex-cunhado da vítima. Registros de chamadas apontam McBainwa como o contato principal de Charlie. Os investigadores também acreditam que McBainwa recrutou o pai de seus filhos, Sigfredo Garcia, e seu associado, Luiz Rivera, para cometer o assassinato, sendo todos recompensados. O documento afirma que, após o pedido de Wendy Adelson para mudar as crianças ser negado, sua mãe, Donna, pressionou repetidamente Wendy para coagir Dan Markel a permitir a mudança dos filhos para o sul da Flórida. De acordo com o documento, abre aspas, informações também foram recebidas do ex-namorado de Wendy, que afirmou que Wendy havia revelado que Charlie já tinha procurado contratar um matador de aluguel no verão anterior e lhe disseram que isso custaria $15 mil. Na entrevista com a polícia, Wendy afirmou que Charlie fez esse comentário como piada. Wendy também teria tentado avisar os pais sobre o tiroteio durante a entrevista. Ela teria dito à defensora das vítimas que seus pais estavam muito bravos com Dan Markel e chamou isso de situação muito ferrada. Wendy ligou para sua mãe, Donna Adelson, pedindo que avisasse Charlie sobre o tiroteio. Segundo o depoimento, Donna tentou ligar para Charlie, mas caiu na caixa postal. Ele retorna à ligação e conversam por 5 minutos e 47 segundos. Charlie liga para a Donna de novo e fala com ela por 6 minutos e meio. Depois, ele liga para Catherine McBain e, segundo relatos, conversam por quase 3 minutos. As autoridades afirmam que a ligação para Catherine é importante porque os investigadores acreditam que McBainwell facilitou o homicídio, sendo o elo entre a família do suspeito e os atiradores. Os investigadores logo confirmam o envolvimento de Catherine no assassinato de Dan Markel por um dos supostos matadores de aluguel. Eu fiquei, talvez como 3 ou 4 pés de distância do carro dele. Eu vejo ele pulando para fora. Ele contorna o carro do jeito que dirigia. Eles eram assassinos ao telefone naquele dia. Atirei nele 2 vezes, entrei no carro e fomos embora. Esta entrevista policial de outubro de 2016 com Luiz Rivera não só implica diretamente Catherine McBain e Sigfredo Garcia, mas Luiz alega que pelo menos um Adelson estava ciente do plano. Perguntei para ele, antes de entrar no carro, o que ela faz aqui em cima? Ela veio ver se as crianças estão bem. Falei que você tem que saber de alguma coisa além dessa história. O que essa mulher faz aqui em cima? E ela sabe da nossa presença. Ela sabe que você está aqui. Então por que veio? Quando ele liga pra Kate. Ei, o que aconteceu? Vi essa mulher aqui. Não, ela só está conferindo se está tudo certo. Antes, que horas ele sai amanhã, Dom? No voo ou pra onde for. É isso. Então a gente tem que fazer isso amanhã. Porque ele vai embora. Ele vai embora. E ela veio ver as crianças, mas eu vi ele ficando abatido e tudo mais. Eu fiquei tudo bem. Eu fiquei estamos dirigindo de volta para o hotel. Quero dizer, estou sentado. Estou sentado na cadeira do hotel. Ele pergunta se estou bem, mas agora só quero saber o que essa mulher está fazendo aqui em cima. Na quinta você passou de carro e viu ela caminhando com as crianças. Você pergunta e ele responde que é a Wendy. Ela está se certificando de que vamos fazer isso ou algo assim. Ela queria ter certeza de que estávamos lá. Achou que estávamos mentindo, que ele mentia. E você disse antes que ele liga para Kate. Ele ligou. Ele ligou para Kate. Pense bem, eles desceram, nós já tínhamos descartado a arma e então ele ligou para ela e disse, está tudo feito. Garanta que você está com o meu dinheiro, estou a caminho.
Quando a gente volta para casa, ele liga para ela: sim, precisamos de dinheiro. Ela diz: não se preocupe, você vai receber amanhã de manhã. Eu posso ouvir. Eu sei, eu quero voltar. Você está saindo de Tallahassee. O Markel foi baleado. Você está saindo de Tallahassee. Tudo bem. E então, você está dizendo que se livrou da arma antes dele fazer a primeira ligação, porque o grande lance era que ele liga para ela e diz: sim, ele ligou e contou para ela que estava tudo feito. Tudo feito. Acho que foi bem antes de encontrarmos aquela arma, ou depois de encontrarmos a arma. Com certeza, 100%. Ele ligou e disse: ei, já está feito. Você ouviu ela do outro lado da linha? Sim? Eu consigo ouvir ela. Ela fala: tá bom, eu sei, tudo bem. Tá bom, eu já sei. É, tipo... Eu fico tipo, cara, como diabos ela sabe? Tipo, como ela saberia se já terminou essa ponte? Mas é a voz da Kate, é. É a voz da Kate, 100% é a voz da Kate. Kate, 100%, ele não pode ligar pra Wendy. E eu não conheço a voz dela, eu conheço a voz da Kate. Lembre-se que, em 2016, nenhum membro da família Adelson foi preso ou acusado pela morte de Dan Markel. Poucos dias após a prisão de Catarina, Luiz Rivera admite culpa pela morte do professor de Direito da FSU. Em outubro de 2016, Luiz Rivera já cumpre uma sentença federal de 12 anos por outra acusação. Sob esse acordo de confissão, ele evita a pena de morte e até mesmo a prisão perpétua. Luiz Rivera é condenado a apenas mais 7 anos pela morte de Dan Markel. Pelos termos do acordo, ele também deve cooperar totalmente com as autoridades. Isso inclui testemunhar contra Catarina e seu amigo de infância, Sigfredo. Em outubro de 2019, mais de 5 anos após o assassinato de Dan Markel, Catarina McBanua e Sigfredo Garcia vão a julgamento. Embora nenhum Adelson esteja sendo julgado agora, o nome Adelson vira foco no caso da promotoria. A polícia está reunindo essas imagens de vigilância, tentando obter informações sobre os suspeitos e o veículo que pode estar envolvido neste assassinato. Enquanto fazem isso, eles estão simultaneamente tentando aprender mais sobre a vida de Dan Markel. Quem é próximo dele? Quem poderia ter um motivo para querer vê-lo morto? A polícia se reúne com a ex-esposa de Markel, Wendy Adelson, e descobre que ela está envolvida em um divórcio muito contencioso e em litígios contínuos com o Sr. Markel sobre a execução do acordo de divórcio, e especificamente a guarda dos 2 filhos deles. Os autos do divórcio indicam que Wendy Adelson tentou se mudar para o sul da Flórida. Ela realmente se mudou para o sul da Flórida com as crianças, e um tribunal ordenou, em 20 de junho de 2013, que ela tivesse que voltar para Tallahassee. Ela não podia sair com os filhos de Markel. O divórcio entre Wendy e Dan Markel foi finalizado em 31 de julho de 2013, mas, como mencionei, o litígio continuou, pois ambos os lados trocaram petições em relação às supostas violações do acordo de divórcio em relação à guarda dos filhos. E, especificamente, uma das últimas petições apresentadas antes do assassinato de Dan Markel era em relação à mãe de Wendy Adelson, sua sogra, Dona Adelson. E nessa petição ele alegou que a avó das crianças, Dona Adelson, estava falando mal dele para as crianças. E ele estava solicitando ao tribunal que ordenasse que Dona Adelson não pudesse ter contato não supervisionado com seus filhos, que são netos dela. Uma decisão nunca foi tomada sobre esse pedido porque Dan Markel foi assassinado antes que a audiência fosse realizada. Wendy Adelson foi entrevistada, como eu mencionei, e ela vai dizer que realmente espera que ninguém tenha feito isso por ela. Ela vai te contar que o irmão dela, Charlie Adelson, que também mora no sul da Flórida, na mesma região que a mãe dela, Dona Adelson, e o pai, Harvey Adelson. Ela vai te contar que Charlie, abre aspas, pensou em contratar um matador de aluguel, mas decidiu que comprar uma TV para ela como presente de divórcio seria mais barato. E qual era o álibi dela para o assassinato? Onde ela estava quando Dan Markel foi assassinado? Ela tem uma testemunha que estava presente na casa dela, um técnico que estava consertando exatamente aquela TV. A tese da promotoria é que Catherine recrutou Sigfredo, que chamou Luiz Rivera para ajudar. Apesar de a promotoria afirmar que Catherine não estava em Tallahassee no assassinato de Dan Markel, ela e o assassino lucraram com seus papéis.
Então, em 18 de julho de 2014, Rivera e Garcia seguem o professor Markel até a creche, onde ele deixa seus filhos por volta das 8h50 da manhã. Depois, eles vão para a academia, onde esperam no estacionamento enquanto o Sr. Markel malha. E então eles vão até a casa dele, onde Rivera estaciona o Prius na entrada da garagem, bem próximo ao para-choque do carro do Sr. Markel, onde ele já estava estacionado. Você vai ouvir que Garcia sai do carro e se aproxima de Markel com o revólver comprado na rua por Luiz Rivera e que Garcia atira no Sr. Markel 2 vezes pela janela do motorista antes de voltar correndo para o Prius. Rivera dá ré na garagem e eles voltam para Miami. Eu mencionei antes que os dois estavam com os celulares desligados e que assim que eles ligam os celulares novamente, a primeira ligação que qualquer um deles faz depois do homicídio é do Sr. Garcia para Catherine McBanoa. E o que ele diz? Ele diz que o trabalho está feito, e o que ela responde, ela diz, eu sei. A breve discussão sobre quando receberão o dinheiro. E Catherine McBanoa diz, não se preocupe com o dinheiro. Conseguirei o dinheiro, você recebe amanhã. Então, no dia seguinte, Rivera estava na barbearia quando falou com Catherine McBanoa. Ela disse que estava com o dinheiro e tentou pagar Garcia, mas não o encontrou. Rivera sabia onde procurar Garcia na casa de outra moça. Rivera consegue encontrar Garcia e eles vão todos para a casa de Rivera, onde Rivera recebe seu pagamento. Então, Rivera, Garcia e McBanoa estão todos presentes. Rivera recebe seu dinheiro, $35 mil grampeados em pacotes de $1.000 cada. Garcia ainda deu dinheiro extra a Rivera mais tarde, durante a comemoração. Como o ex-casal foi julgado junto, cada advogado de defesa fez sua declaração de abertura ao júri. A defesa de Catherine McBanoa cita várias vezes a família Adelson e defende sua inocência. Eles querem que vocês acreditem que Catherine McBanoa foi paga em dinheiro por um assassinato e então ela entrou no banco para depositar esse dinheiro justamente no lugar onde ninguém jamais encontraria. Que ela decidiu entrar em um banco com câmeras de vídeo e um registro. Esse era o plano para esconder o dinheiro no banco. Agora, o que as provas vão mostrar para vocês é que não há evidências de saques nas contas dos Adelson em nenhuma delas. E não há evidências de depósitos em dinheiro nas contas de Sigfredo Garcia e Luiz Rivera. E por que isso? Lembra o que a senhorita Kaplan falou ontem no Seleção do Júri? Criminosos não deixam DNA nem digitais. Lembra quando ela falou isso? Eles querem que você pense que Catherine faz parte desse esquema, mas só ela está deixando um rastro de depósitos em dinheiro na própria conta bancária. Ela está sentada aqui, acusada de um crime que não cometeu, sem nenhuma evidência direta e confiável que a envolva. Então, naquele momento, a situação era a seguinte. Os casos estavam avançando. O caso de Sigfredo está marcado para julgamento. O caso de Luiz está marcado para julgamento. E eles querem os Adelson de volta. A advogada de Sigfredo Garcia diz que o júri não deve confiar em Luiz Rivera. O governo apostou todas as fichas em Luiz Rivera. Esse é o caso. Certo? Vai haver especulações e uma teoria adicional sobre por que os Adelson queriam machucar Dan Markel. Esse é um caso adicional. Este caso, o caso de Sigfredo, gira em torno de Luiz Rivera. E eu vou te dizer por quê. Porque a única pessoa que pode colocar Sigfredo Garcia na cena, a única pessoa que pode te dizer que Sigfredo Garcia saiu do carro e supostamente atirou em Dan Markel é quem? É o cara que pegou 7 anos. O cara que conseguiu o acordo da vida dele. As provas vão mostrar que meu cliente tem filhos com a senhorita McBanoa. Ama ela, essa é a namorada dele. Essa é a mulher dele. Mas eles estavam passando por uma fase difícil. E você sabe com quem ela estava namorando? Ela estava namorando Charlie Adelson? Eles querem que você acredite e as provas vão mostrar, a partir das próprias testemunhas do governo, que Sigfredo Garcia estava apaixonado por Kate e ele não estava feliz. Nem um pouco
que esse playboy dentista que anda por aí de Ferrari, com cabelo bonito, músculos grandes e uma carteira bem recheada, estava com a mulher do Sigfredo. Eles querem que você acredite que esse homem de coração partido decidiu, sabe de uma coisa? Vou lá e vou ajudar o cara que está com a minha esposa. A testemunha principal do caso da promotoria é Luiz Rivera. O que o Sr. Markel estava fazendo quando você parou atrás dele? Ele estava ao telefone. Tudo bem. Ainda no banco do motorista do veículo dele? Sim, senhora. E o que ocorreu ao entrar na garagem dele? Assim que entrei, ele pulou para fora, saiu do carro e deu a volta. Não deu a volta, só ficou na frente do carro. Bem atrás do carro dele e na frente do carro que eu estava dirigindo. Foi até o lado do motorista e atirou nele. Você atirou no Sr. Markel? Sim, senhora. Quantas vezes? 2 vezes. Você viu o Sr. Garcia atirar no Sr. Markel? Claro. Você se recorda de alguma conversa em que a senhorita McBanawa dizia ao Sr. Garcia: certifique-se de fazer tudo certo. Ao terminar, me ligue. Sim. Quando foi isso? Essa foi nossa segunda viagem, enquanto tentávamos. Não. Matar o cara. Você fazia parte dessa conspiração para cometer o assassinato do Sr. Markel, de jeito nenhum. Você não teve nada a ver com isso? Quer dizer, sim, ele me contou sobre isso para eu ir, mas se ele está dizendo que fui contratado, não. Bem, você foi paga, não foi? Sim, do Garcia. Tudo certo, Garcia te contratou para matar alguém, não foi? Sim, senhora. E quem contratou ele? A família Adelson. Desculpa? A família Wendy. A família da Wendy o contratou? Sim. Certo, e... como a família de Wendy estava ligada a Sigfredo Garcia? Porque a Kate estava namorando o dentista. O dentista ao qual Luiz Rivera está se referindo é Charlie Adelson. Charlie não foi chamado para depor no julgamento de Catherine e Sigfredo em 2019, mas muitos aguardavam o depoimento de sua irmã, Wendy Adelson. E você disse como conhece a senhora Amy? Ela namorava meu irmão. Promotores afirmam que Wendy Adelson depõe sob acordo de imunidade. Apesar do acordo impedir o uso do depoimento contra ela, o Estado ainda pode torná-la ré futuramente. Você sabe se há um cofre na casa dos seus pais que tem maços de dinheiro dentro? Não conheço nenhum cofre cheio de dinheiro. Então você não tem um maço de dinheiro no cofre dos seus pais que seja da Wendy? Não. Tudo bem. Charlie Adelson gostava de Dan Markel? Novamente falo do período antes da morte dele. Quero dizer, acho que ele também era... Ele me ouvia quando eu falava sobre coisas que me deixavam chateada na época do divórcio. Então, gostando dele ou não, ele com certeza me apoiava. Mas ele nunca demonstrou antipatia? Não. Ele falou em contratar alguém para matar o marido? Objeção, é de ouvir dizer. Negado. Não. Ele já fez piada dizendo que pensou em contratar um matador de aluguel, mas que te dar uma TV de presente de divórcio sairia mais barato? Ele realmente fez essa piada. Quem providenciou o conserto da TV? Fui eu. Sua mãe não providenciou isso? Acho que não. Charlie já disse alguma vez que considerou todas as opções possíveis para resolver o problema, sendo o problema Dan Markel. Objeção, é de ouvir dizer. Meritíssima, eu só gostaria de deixar uma objeção registrada, para não precisar repetir. Pense, adeus. Ele já disse isso alguma vez? Não. Depois do assassinato do Sr. Markel, Charlie Adelson te levou para um jantar de comemoração? Não. Você se lembra de algum jantar pouco depois da morte do Sr. Markel em que você estava com o Sr. Charlie Adelson e vomitou? Eu me lembro desse jantar. Desculpa. Pode continuar, eu te interrompi. Depois que o Danny morreu, eu fiquei apavorada, achando que alguém viria atrás de mim ou dos meus filhos e faria mal pra gente também. Você participou de algum plano para matar Dan Markel? Não. Você tem conhecimento de alguém envolvido em um plano para matar seu marido? Não. Assim que o caso é entregue à defesa, Sigfredo Garcia recusa-se a depor em sua própria defesa. Catherine, no entanto, decide testemunhar. Você teve algo a ver com o assassinato de Dan Markel? Não, senhora.
Você fez com que o pai dos seus filhos, o Sr. Garcia, cometesse um assassinato a mando do Sr. Charlie Adelson? Não, senhora. Agora quero chamar sua atenção para o dia 18 de julho de 2014. Agora você sabe que este dia foi importante para o caso. Sim, senhora. Agora você soube que esse foi o dia da execução de Dan Markel. Sim, senhora, tudo bem. O Sr. Garcia alguma vez te disse que estava saindo da cidade? Não, senhora. Você se lembra do Sr. Garcia alguma vez te dizer: vou para o norte, vou para Tallahassee? Não, senhora. Tallahassee teria chamado sua atenção? Sim, senhora. Tudo bem. Além desses 3 anos aqui, você já esteve em Tallahassee antes? Não, senhora. Esta é a sua primeira vez aqui. Primeira vez. Se eu te perguntasse agora o que você estava fazendo em 18 de julho de 2014, você saberia me dizer? Não. Senhora. Você se lembra de ter tido uma conversa com Charlie Adelson? Sobre o cunhado dele ter sofrido um acidente? Isso soa familiar para você? Parece familiar. Sim. Ok. Então em algum momento você se lembra dele mencionar o cunhado ou ex-cunhado dele? Acho que sim, sim. Pelo que você consegue se lembrar, e eu não quero colocar palavras na sua boca, tente descrever para nós o que ele disse para você sobre o ex-cunhado dele ter sofrido um acidente. Bem, foi isso. Tipo, eu me lembro, ou tentando me lembrar, que teve um dia que ele ligou e disse, o cunhado dele sofreu um acidente. Eu não sei se foi um acidente de carro ou outro tipo de acidente. Você lembra se foi acidente de carro ou só não sabe mesmo? Eu não sei. Tudo bem. Ele te contou que o cunhado dele levou 2 tiros? Não. Senhora. Certo. Ele não te contou que tinha sido assassinado? Não, senhora. Você lembraria disso se ele tivesse contado? Eu me lembraria disso, senhora. A promotoria tinha anos de provas contra Catherine, incluindo o que poderia ser considerado a maior evidência, o galo. O galo é uma operação policial onde um agente disfarçado ou policial aborda a pessoa investigada e tenta interagir com ela usando escuta. Neste caso, o agente disfarçado fingiu ser um membro da gangue Rei Leão. O agente disfarçado, ou UC, não abordou Katarina McBanwa. Eles abordaram Dona Adelson. Segundo uma agente especial do FBI, após o galo, Dona ligou para Charlie, que ligou para Katarina. Minha mãe, a criança... Eu só ouvi parte da história. And I'm gonna go down there and talk to her tomorrow to find out what's going on. Tudo bem. Ela não quis entrar em detalhes. Mas ela disse que alguém a abordou na rua, chamou-a pelo nome e lhe entregou um envelope com algo dentro. Sim. Essa pessoa realmente não queria entrar em detalhes. Eu não faço ideia do que se trata. Algo relacionado ao filho dela, algo relacionado à ex-namorada dele, e a pessoa pedindo alguém a minha mãe. They were making reference to my ex-girlfriend. I kind of no clue what that's about. Sim. E que eles alegam que precisavam receber algum dinheiro. Descubra quem é, pois a próxima ligação será para o FBI. Estou te dizendo. Pessoal, estou dizendo, quando pegarem a pessoa, vão fazer muitas perguntas sobre quem é a Katie. Nós já falamos sobre isso, já nem é mais uma piada. É porque, se alguém está realmente incomodando vocês, se alguém está... incomodando alguém do seu grupo, aí você amarra a pessoa. Ok, Katie, pensa bem. Descobre quem diabos é. É só isso que eu tô te pedindo. Você é uma idiota. Você deu o número errado, porra. Pega o número da mãe porque eu vou ligar pra ela. Tá bom. E porra, você nem é a bola, sua velha de merda. Eu tô puta da vida, eu vou pra polícia agora. Esse foi um trecho de uma das várias escutas telefônicas que o FBI realizou nos telefones de Catherine e Charlie Adelson. No julgamento de Catherine, em 2019, ela foi questionada sobre essas gravações pela primeira vez. Então, eu quero revisar algumas coisas em relação ao que todos nós descrevemos como o bump, tudo bem? Então, eu vou me referir à ligação 1392, que foi em 19 de abril de 2016. Tudo bem? Esta é aparentemente a primeira ligação para você do Sr. Adelson. Tudo bem.
Tudo bem, esta é a primeira vez que ele te informa que alguém abordou a mãe dele na rua. Tudo bem. Tudo bem? Você lembra disso, né? Sim. Você se ouviu na gravação. Quando você disse... O quê? Você pode descrever para o júri por que você respondeu a ele desse jeito? Sim, eu só estava confusa. Você tinha alguma ideia ou sabia o que estava acontecendo? Não. E o Sr. Adelson te contou que alguém se aproximou da mãe dele e mencionou uma ex-namorada? Sim. Senhora, certo. O Sr. Adelson não te explicou por que estava te ligando? Ele me explicou por que estava me ligando naquela ligação, tipo... Ele disse que você é a minha ex-namorada mais recente e por isso está te ligando? Sim. Quais eram suas preocupações naquele momento sobre o que Charlie Adelson dizia? Tinha receio de que alguém mencionasse seu nome? Sim, tipo, por que estão mencionando o meu nome? Mas naquele momento você nem sabia se estavam mesmo falando de você? Sim, porque ele disse ex-namorada. Tudo bem. Você perguntou pra ele quem disse que errei, né? Você nunca chamou a polícia? Não. Agora, ouvimos em uma ligação bem longa, e você parecia muito frustrada. Sim, senhora. Você usou muita linguagem inadequada com Charlie. Por que estava frustrada com ele? Antes de tudo, aquela ligação foi muito constrangedora. É que, assim, eu nem sabia que conseguia falar tantos palavrões em um intervalo de 23 minutos. Mas é estranho se ouvir. Sim. Você sabia que estava sendo gravada nesse momento? Não. Você teria parado de usar o telefone se estivesse envolvido em atividade criminosa? Claro. Você sabe se Charlie Adelson estava envolvido nisso? Eu tenho informações, quer dizer, com base em tudo o que temos visto, mas eu não tenho informações pessoais. Diante do que você viu, acha que Charlie estava envolvido? Sim. Você acha que Charlie estava mentindo pra você? Sim. Catarina, ao ser interrogada pela promotoria, diz que o dinheiro extra achado em sua conta foi só coincidência. Você pediu ao Sr. Garcia para ajudar essa senhora a recuperar os filhos em Tallahassee? Não. Senhora. Você não pediu para ele cometer o assassinato de Dan Markel? Não. Senhora. Ele te deu uma viagem paga para Santo Domingo para você e o Sr. Garcia, isso é verdade? Não. Na verdade, é para meus filhos e eu visitarmos os pais dele, a mãe dele, minha sogra. O Charlie pagou por isso? Sim, senhora. Ele pagou por um serviço de refeição para você? Sim, eu me lembro disso. Ele pagou sua fatura do cartão uma vez quando você não pôde pagar? Não que eu me lembre. Ele já te deu dinheiro em espécie alguma vez? Não que eu me lembre. É verdade que ofereceram uma grande quantia caso você se recusasse a cooperar contra Charlie Adelson? Se eu me recusar? Sim, senhora, não. Alguém te ofereceu dinheiro? Não. Você se lembra de ter dito a alguém que poderia ficar em casa depois de ser absolvida e ter um tutor para que seus filhos fossem educados em casa? Não. Nos argumentos finais ao júri, a promotoria afirma que há provas suficientes para condenar Catherine e Sigfredo. Todas essas pistas levaram ao mesmo lugar. O Prius levou a Rivera, Rivera levou a Garcia e a rivalidade levou aos Adelsons. E ambos os caminhos terminam em Catherine e Banawa. Nos argumentos finais, a defesa de Catherine afirma que outra pessoa é culpada, não ela. Eu não posso dizer por que Charles Adelson fez o que fez. Mas certas coisas fazem sentido. Nossa teoria é que ele e Sigfredo Garcia tinham um acordo. Agora a promotoria quer dizer que foi através de Catherine McBenoa. Nossa posição é que era sobre Catherine McBenoa. A abordagem deu a ele a ideia de usar Catherine como intermediária. Descubra quem é. Ligue para o número. Após semanas de julgamento, o júri está pronto para deliberar e acabaria condenando Sigfredo Garcia por homicídio em primeiro grau. Sigfredo Garcia recebe prisão perpétua sem chance de condicional, mas o destino de Catherine é diferente. O júri não consegue chegar a uma decisão unânime em nenhuma das três acusações. Essa é a certa? Certo. Então, como réu, eu vou declarar este caso como anulado. O novo julgamento de Catherine acontece em 2022 e muita coisa mudou no caso desde 2019. Em abril de 2022, o FBI faz outra prisão chocante relacionada ao assassinato de Dan Markel.
Charlie Adelson. Ele é acusado de assassinato em primeiro grau, conspiração para cometer assassinato e solicitação de assassinato. Após a prisão dele, o novo julgamento de Catherine McBenoit segue na agenda do tribunal, ocorrendo semanas após a prisão de Charlie Adelson. A promotoria mantém a mesma teoria do primeiro julgamento. Catherine McBenoit foi intermediária entre o assassino de aluguel e a família Adelson. Foi isso que o Instituto Adelson te enviou? Sim. E isso foi em resposta à sua intimação para toda a documentação referente à contratação de Catherine McManus? Sim. E o que está contido no documento? É só que ela estava recebendo esses contra-cheques de forma incremental, aproximadamente a cada 2 semanas. Havia um contra-cheque ou um cheque emitido pelo Instituto Adelson para Catherine McBeth. E quando o pagamento começou? Quando esses cheques começaram? Em setembro. Setembro de que ano? 2014. Então, cerca de 2 meses após o assassinato. Sim. E por quanto tempo eles continuaram? Durante todo o mês de março de 2016. Até que houve prisões neste caso. Sim, bem próximo disso. Tudo bem. Você conseguiu obter alguma evidência durante sua investigação de que a senhorita McVanawa estava indo fisicamente ao Adelson Institute para realizar algum trabalho? Nenhuma indicação disso. Algumas das mesmas pessoas testemunham, como Luiz Rivera. Quem te pagou para participar do assassinato de Dan Markel? Eu tinha medo deles. Tudo certo, mas quem lhe deu o dinheiro? A esposa dele pagou. Você chegou a conhecer Dan Markel? De jeito nenhum. Nunca viu ele na sua vida? Nunca, jamais. Você já tinha vindo para Tallahassee antes de vir aqui por causa desse caso? Não, senhora. Você tem algo contra Stan Markel? De jeito nenhum. Ou seja, o motivo seu nesse assassinato foi só financeiro? Sim, senhora. Quem primeiro te pediu para se envolver nesse assassinato? Vale. Sacramento Garcia? Sim, senhora. Quem organizou esse acordo, essa conspiração para matar? Pelo que entendi, a Kate estava envolvida e estava um pouco no meio disso. Ela chamou ele para um trabalho, ele veio e matou ele. Você tinha alguma ideia do porquê estava vindo para Tallahassee para matar esse cara? Não, naquele momento. Wendy Adelson também depõe no novo julgamento sob um acordo de imunidade, como no primeiro julgamento. Seu irmão já falou em contratar alguém para matar seu ex-marido? Ele nunca falou em contratar um assassino de aluguel. Fez apenas uma piada de mau gosto sobre ter me dado uma TV no divórcio, dizendo que era mais barato que contratar um assassino de aluguel. Desculpe, te interrompi. Tudo bem. O que mais você ia dizer? Acho que era só isso. Foi uma piada que seu irmão fez uma ou mais vezes? Ele costuma se repetir, dizendo as mesmas coisas várias vezes. Quantas vezes ele falou isso? Eu não faço ideia, mas com certeza pelo menos 2 vezes. E pelo que você entendeu, ele não chegou a fazer nenhum esforço real para contratar o assassino de aluguel? Sim. Como no primeiro julgamento, Catherine depõe em própria defesa, alegando não ter tido nada a ver com o assassinato de Dan Markel. Então sua defesa é que não participou desse assassinato, certo? Sim. Senhora, e você disse que parece que Charlie Adelson está obviamente envolvido. Sim, senhora. E o pai dos seus filhos também está envolvido, certo? E você está no meio disso tudo? Sim, senhora. Tudo bem. E se você está recebendo dinheiro do Charlie Adelson sem um motivo legítimo, isso parece suspeito. Ele está te pagando ou te mantendo satisfeita pelo seu papel nesse assassinato, não? Não, senhora. Agora... O Estado está dizendo que seria estranho para Garcia e Charlie estarem conversando, pelo que você sabia, certo? Sim, senhora. Ok, não seria mais estranho se Charles Adelson pedisse para a namorada dele pedir para o pai do filho dela, que o odiava, cometer um assassinato para ele? Isso seria extremamente estranho. Será que um júri teria dúvida razoável para um novo julgamento anulado? Nós, o júri, decidimos o seguinte sobre a primeira acusação. A. O réu é culpado de homicídio em primeiro grau. Nós, júri, decidimos o seguinte sobre a segunda acusação. A. O réu é culpado de conspiração para cometer homicídio em primeiro grau. Nós, o júri, decidimos o seguinte em relação à terceira acusação. A. O réu é culpado de solicitação para cometer homicídio em primeiro grau. Catherine será sentenciada em 29 de julho de 2022.
Catherine McBanwell não foi acusada de puxar o gatilho, mas recebeu a mesma sentença que um dos assassinos de aluguel. E ela é residente da Flórida. Catherine Van Vanamore, 2016 CF 3036 e 2018 CF 497. Mesmo Van Gale está presente aqui na sala do tribunal junto com seu advogado no primeiro item, que é a acusação de homicídio em primeiro grau. Você foi considerado culpado por um júri. Você será declarado culpado e será sentenciado à prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional ou liberdade provisória. Na segunda acusação, que é conspiração para cometer assassinato, você foi considerado culpado por um júri. Você será declarado culpado e será sentenciado a uma pena consecutiva de 30 anos no Departamento de Correções. Na terceira acusação, que é solicitação para cometer assassinato, você foi considerado culpado por um júri nessa acusação. Você é declarado culpado e será sentenciado a uma pena consecutiva de 30 anos no Departamento de Correções. Você receberá crédito pelo tempo já cumprido de 2.119 dias. Seus custos judiciais são de $2.625 e $100 de custos de acusação, e esses serão cobrados em juízo civil. Você tem 30 dias para entrar com um recurso de apelação. Catherine McBanwell voltou ao Tribunal do Condado de Leon em outubro de 2023 para testemunhar contra Charlie Adelson em seu julgamento por assassinato. Vejo que está com roupa de presidiária. Está sob custódia agora? Sim, senhora. Por que você está sob custódia? O assassinato. Está cumprindo pena por assassinato? Sim. Senhora. Você foi condenada por assassinato? Sim, senhora. E isso foi pelo assassinato de Dan Markel? Sim, senhora. No julgamento de Charlie, Catherine relata uma versão totalmente diferente da que apresentou em sua própria defesa nos dois julgamentos. Como você se defendeu no julgamento? Que eu não tive nada a ver com isso. Tudo bem, que acertamos em relação a Charlie Adelson e acertamos em relação aos assassinos, mas você não estava no meio. Sim, senhora. Isso era verdade? Não, senhora, não era. Você estava no meio? Sim, senhora, eu estava. E você não testemunhou também no julgamento em que Sigfredo Garcia foi condenado por assassinato? Sim, senhora, testemunhei. E qual foi a defesa dele? Que ele não tinha relação com isso. Acertamos sobre Charlie Adelson e os assassinos, mas ele não estava envolvido. Sim, senhora. Para evitar que seu olho sangre. Senhorita Calvin, certifique-se de que você tem perguntas. E essa defesa foi verdadeira? Não, senhora, não foi. Então Sigfredo Garcia estava envolvido. Sim, senhora, ele estava. Então por que contar a verdade agora? Eu acredito que a verdade precisava vir à tona agora para que a família possa ter algum tipo de encerramento. Por que a verdade não precisou aparecer no ano passado, no anterior ou no outro antes? Eu estava tentando me defender. Tentava se livrar da culpa? Sim, senhora. Achou que teria sucesso no julgamento com essa defesa? Eu pensei. Alguém te prometeu alguma coisa, te prometeu algo pelo seu depoimento aqui hoje? Não, senhora. Você não recebeu imunidade originalmente em troca de cooperação neste caso? Sim, senhora, recebi. Mas você não aceitou essa oferta? Não, senhora, não aceitei. Você achou que poderia ser totalmente absolvida? Sim, senhora. E agora você está cumprindo uma sentença de prisão perpétua? Sim, senhora, estou. Charlie Adelson nega envolvimento no assassinato do ex-cunhado. Agora, você se lembra de ter feito uma piada que comprar uma TV para ela sair mais barato que contratar um matador? Algo assim. Sim, era isso que eu ia dizer. Me conte qual foi a piada. Quando dei a TV para ela de presente de divórcio, fui estúpido. Foi a coisa mais estúpida que já disse. Falei, eu ia contratar um matador para você, mas a TV era bem mais barata, então fiquei com ela. E eu disse isso totalmente de brincadeira e foi estúpido, mas eu faço isso muito. Você fez essa piada para outras pessoas? Sim. Você fez essa piada muitas vezes ao longo de 2013 e 2014. Eu fiz essa piada quando ela estava tendo problemas, ela estava brigando e estava chateada. Eu repeti a piada. E foi uma estupidez. Você já contou essa piada para Catherine McBeath? Sim, contei. Só para deixar claro,
Você já pensou em contratar um matador de aluguel? Não, nunca. No entanto, um júri do Condado de Leon discordou da defesa. No Tribunal do 2º Circuito Judicial do Condado de Leon, Flórida, o Estado da Flórida contra Charles Adelson, processo número 2016, CF 3036B, veredito. Acusação 1. Nós, o júri, decidimos o seguinte em relação à acusação 1 da denúncia. Homicídio em primeiro grau. O réu é considerado culpado de homicídio em primeiro grau. Charlie Adelson foi condenado em todas as acusações. Após sua condenação, outra prisão chocante é realizada. Sua mãe, Dona Adelson, é presa em novembro de 2023, enquanto supostamente tentava fugir para o Vietnã. Eu não quero te dar isso. Por que isso importa? Por que você quer brigar? Coloque as mãos atrás das costas como se estivesse rezando. Deixe-me te ajudar para que possamos ver. Dona Adelson é presa sob acusações de homicídio em primeiro grau, conspiração e instigação. Ela se declara inocente. Em dezembro de 2023, Charlie Adelson é condenado à prisão perpétua. Dona Adelson só iria a julgamento em agosto de 2025, mais de 11 anos após o assassinato de Dan Markel. Assim como no caso de Charlie Adelson, Catherine McBenoit também testemunhou contra Dona Adelson. Por que então vir agora com uma história diferente? Eu acho que a verdade precisava vir à tona e as pessoas responsáveis precisavam ser presas. Dona não depôs em sua própria defesa. Por meio de sua advogada, ela nega qualquer envolvimento no assassinato de seu ex-genro. O destino dela está nas mãos do júri e a decisão deles a faz chorar. O júri decide o seguinte em relação à primeira acusação da denúncia: homicídio em primeiro grau. A ré é condenada por homicídio em primeiro grau. Senhora Adelson, controle-se. Dona Adelson é a última e definitiva peça de uma conspiração sombria? Até agora, nenhum outro membro da família Adelson foi preso ou acusado pelo assassinato de Dan Markel. Em junho de 2025, Luiz Rivera foi liberado da custódia federal, mas cumprirá o restante da sentença em uma prisão estadual na Flórida. Registros online do Departamento de Correções da Flórida indicam que Sigfredo Garcia cumpre prisão perpétua na Instituição Correcional de Liberty, em Bristol. Charlie Adelson cumpre prisão perpétua em Dakota do Sul. Sua mãe, Dona Adelson, ficará o resto da vida na Instituição Correcional de Homestead. Catherine McBenoit cumpre prisão perpétua na Instituição Correcional de Lowell, em Ocala, Flórida. Obrigada por acompanhar este episódio. Eu sou Elizabeth Milner e nos vemos aqui na próxima semana com outra criminosa.